Bom dia a todas e todos, Marcos Guedes, bom com vocês? Graças a Deus mais um dia, né, de vida. E hoje eu quero estar comentando aí sobre, continuar, né, que não tem como deixar de ser sobre a política, mas falar principalmente sobre família tradicional, né? E a gente sabe que a política que nós estamos vivendo aqui, principalmente no estado do Rio de Janeiro, não é aquela política que a gente sonhava em deixar, né, principalmente para nós, para os nossos netos, né? Uma política aí que está sendo dominada para essas pessoas mais, né, pessoas que querem o poder para enriquecer, querem o poder para enriquecer, para subjugar as outras pessoas e não para promover o bem, a unidade. Por que eu falo que essas pessoas querem o poder para poder estar subjugando? Que me remete a o que foi colocado, que está sendo colocado nessa semana toda, sobre a questão de família tradicional. Foi assim que foi criada a família tradicional. E a questão de família tradicional, muitas pessoas sabem o que é a família tradicional, mas outras pessoas que se dizem de família tradicional não têm a consciência qual é o significado do sentido da família, da palavra família tradicional. Então, eu vou dizer aqui o que eu acho. Família tradicional são aquelas famílias, né, que vieram para o Brasil, europeias, colonizaram o Brasil e se estruturaram aqui no Brasil, subjugando as outras pessoas para poder continuar mantendo o poder delas. São aquelas famílias europeias que foram criadas aqui no Brasil, que escravocratas escravizavam as pessoas, subjugavam elas, tinha em uma das mãos a Bíblia, em outra mão o chicote, para poder estar punindo aquelas pessoas que tentavam reverter esse domínio, que não eram dóceis, que não eram mansas, que não eram domesticadas. Família de pele branca, que falava que negro era subespécie e por isso tinha que ser escravizado para servir os interesses deles, e mantinham essa estrutura para poder dominar, para ter o poder. E atravessaram um período colonial, né? O período imperial, o período imperial, com a mesma estrutura. Essa família branca, que era constituída de pai, mãe e filhos, não aceitava outra família a não ser essa. Era aqueles que se elegiam, porque só eles podiam ser votados, né? E construíram as leis brasileiras, a política brasileira e ao desenvolvimento do Brasil voltado aos interesses deles. Ninguém poderia furar essa bolha. E foi se arrastando. No período da República, essa estrutura continuou. Veio o fim da escravidão, mas isso não acabou. Essas mesmas famílias continuaram. E os negros que foram emancipados não tiveram acesso à moradia, à alimentação, não tiveram acesso a nada. E foram para morros, para fazer seus lugares de moradia, onde eles podiam com caixas, papelões. E foi aceito eles lá, porque de lá continuaria sendo escravizados, sendo apanhados, extraídos para servir aos interesses dessa família tradicional. A família branca, tradicional, que, como disse, criou o Brasil, a política brasileira, para servir aos seus interesses.
E continuou na República toda, né, marginalizando os negros, marginalizando os indígenas, marginalizando todos aqueles que não pertenciam às suas famílias. E que, como eu falo, tinha a Bíblia em uma das mãos e ainda chicoteava com a outra mão, que não deixava nenhuma classe crescer. Aquelas que começaram a trazer famílias europeias, né, para servir de mão de obra, já que não tinham mais os negros, e não quiseram pagar os negros, não, né? Preferiram trazer famílias de fora, europeias, para poder vir para cá, ou de outra parte do mundo, japoneses, né, para servir as suas plantações de café, de cana-de-açúcar, sua produção leiteira, né? E esses essas oligarquias, né? Essa oligarquia que se criou com todos esses fazendeiros, esses donos do poder, de família tradicional, continuaram mandando na política. Fizeram na República o período do café com leite, no qual eles se revezavam na presidência da República. E quando Getúlio furou essa bolha, em 1930, com a Revolução de 30, eles ficaram chateados. Getúlio começou, junto com o movimento elitista, que queria maior participação na política brasileira, a furar a bolha e promover o desenvolvimento brasileiro. O Brasil era rural, o Brasil se tornou industrializado, um processo de industrialização com Getúlio. O trabalhador começou a ter direitos, jornada de 8 horas ao invés de mais de 12 horas que era antigamente, sem direito a nada. Getúlio fez salário mínimo, instituiu a jornada de 8 horas, deu direito de férias, entre todos os direitos criou a CLT, que consolidou todas as leis em uma só, para dar direito a esse pessoal. Opa, Getúlio aí não é de família tradicional, não. Ele está querendo furar a bolha da família tradicional. E São Paulo, representava essa família tradicional, quis fazer 32, né? A revolta constitucionalista, para poder voltar tudo, a revolta constitucionalista, que voltar tudo que era no período, dando um golpe, mas não conseguiram. Né? E tanto que eles lutaram, né? Junto com a mídia que já era formada, Jornal Globo, né? Entre outras estruturas, foram criados de jornais de famílias tradicionais, não eram pobres, não. Famílias tradicionais, ricas. Criaram o Jornal Globo, depois o Rádio Globo, depois de 22, que não tinha rádio até antes de 22. 1922 foi a primeira transmissão radiofônica, uma empresa norte-americana, Westinghouse, trouxe um rádio transmissor, colocou no Morro da Urca, e dali foi a primeira rádio instituição, vamos dizer assim, oficial do Brasil. Roquete Pinto pegou aquela estrutura, criou a rádio dele, né? E depois outras rádios vieram sendo criadas, mas a Globo já era aqui, o Jornal Globo antes, no mundo brasileiro aí, que tinha uma taxa de analfabetismo imenso, o que eles diziam, o que eles escreviam era lei. E depois com a rádio, o que eles diziam era lei também. E depois em 1950, depois em 64, 50 chegou a televisão no Brasil. Em 64 foi criada a Globo de forma irregular, com dinheiro estrangeiro, quando não se podia ter investimento estrangeiro aqui no Brasil para construir uma televisão. Foi criada para servir os interesses da ditadura. Família tradicional. E hoje a gente vem com essa família tradicional que derrubou Getúlio Vargas, se aliou ao Carlos Lacerda, né, para dar um golpe em cima de Getúlio. Getúlio tirou a vida, né? Carro da Globo foi quebrado, o jornal Tribuna da Imprensa foi queimado, porque o povo entendeu que essas pessoas não eram, entendeu? Realmente não estavam no lado deles. Mesmo assim, essa família foi crescendo, família tradicional.
né? Nunca deixou de dominar o Brasil, nunca deixou. Fizeram a ditadura de 64 para João Goulart não dar mais direitos para o trabalhador, né? Então eles derrubaram o João Goulart e essa família tradicional foi aquela do período da ditadura. A família da ditadura, militares aliados à família tradicional dos empresários, criado por Vargas também. E aquela família oligárquica, dono de fazenda e de tudo. Lembra? Essas famílias cresceram, continuaram dominando a política, fizeram a ditadura. Mas aí, com o advento de Vargas, os grupos que pensavam no Brasil começaram a se estruturar melhor e começaram a combater essa família tradicional. E a gente remete que é direita e que é esquerda, no período da Revolução Francesa, onde aqueles que estavam do lado do povo se sentavam à esquerda do plenário lá da Constituinte da Revolução Francesa, e os que eram contrários ao povo, que eram favoráveis aos reis e à nobreza, se sentavam à direita. E é isso, direita e esquerda, direita, família tradicional que se arrastou, né? E a esquerda, aquela família que queria pensar no pobre. E foi crescendo, e essa família tradicional continuou dominando a política brasileira, mas já com o advento da esquerda. E essas famílias tradicionais que continuam aqui. O jornal Folha de São Paulo, no site deles, colocou aqui: fim da jornada 6 por 1 não pode deixar, não pode acontecer. Né? Porque o povo trabalhador, o povo brasileiro é o que menos trabalha no mundo. Eles estão falando que o povo brasileiro é o que menos trabalha no mundo. A Globo, todo dia falando que é contrário a 6 por 1. O Estadão colocando matéria contrário ao 6 por 1. Ou melhor, favorável ao 6 por 1. Globo favorável a 6 por 1. A continuidade da 6 por 1. Jornal Estadão favorável a 6 por 1. A Folha colocando que o trabalhador é o que menos trabalha, dando a entender que, claro, que é favorável à continuidade 6 por 1, que não pode ter mais descanso. E outro, um político agora, sem vergonha, falou que se o trabalhador brasileiro tiver mais descanso, ele não vai descansar, ele vai se enfiar na cachaça, na droga. Olha só, o senador falando que o trabalhador tem que trabalhar até a exaustão, porque assim vai enriquecer mais. Família tradicional, gente, é a família tradicional. Família tradicional hoje que está aliada com esses bandidos, com essas facções criminosas, que enche as comunidades pelos lugares. Lembra do que eu falei, que os negros foram para os morros? Eles não querem acabar com essas favelas, porque é de lá. Eles querem criar mais favelas, porque é de lá que eles vão induzir os jovens, as crianças, a servirem a eles como soldado, como fogueteiro, depois como gerente de tráfico, né? Enquanto essa família tradicional é dona, entendeu? De bancos fintechs que lava dinheiro, desse dinheiro que ao suar o sangue desses moleques lá que viram bandido, né? E depois são mortos. Esse dinheiro que eles arrecadam é que vão estar criando esses bancos para poder estar enriquecendo mais. Família tradicional que lava dinheiro dessa bandidagem, entendeu? Família tradicional que faz tudo o que tem que fazer para arrecadar mais, né? Família tradicional que são eles que têm o poder de trazer as drogas lá de helicóptero, de avião, de barco, de navio, de criar toda essa estrutura para vender o que eles compraram no varejo, nas comunidades. Família tradicional são essas famílias que compram armas e deixam na mão de jovens nas comunidades. Família tradicional é isso. É a família tradicional que não quer que você cresça, que não quer que você tenha um descanso a mais. Não quer o fim da escala 6 por 1. Não quer que o trabalhador tenha direito a um vale-gás. Olha, esses deputados, esses senadores, eles têm tudo. Tem tudo. Todo tipo de direito, todo tipo de dinheiro, de poder,
mas não quer que o trabalhador tenha. Lembra? Família tradicional que chicoteava e lá e subjugava a pessoa para ela poder não ter direito a nada. Não dava educação, não querem que você estude. O Bolsonaro é contra a universidade, esse pessoal de direito é contra a universidade, porque não quer que o filho do empregado, da faxineira, vá lá e estude no mesmo lugar que eles, né, em universidades públicas, para se tornar doutor, se tornar médico, engenheiro. Não querem. Sabe? Essa família tradicional não quer que o trabalhador crie filho para poder realmente educado, para poder estar lá em cima competindo com eles. Família tradicional. Família tradicional que não quer que negro ascenda ao poder. Não quer que o negro seja inserido na sociedade. Não, negro é subespécie. Não quer que outras pessoas tenham toda forma de amar possível. Pode ser do mesmo sexo. Qual o problema dessas pessoas terem se juntarem com pessoas do mesmo sexo? É você? Não, não querem. Não querem que eu seja outras religiões. Não, é a Bíblia. Só a Bíblia. É igual na Idade Média. Por que a Bíblia ganhou força? A Bíblia ganhou força e o catolicismo ganhou força no mundo por causa do período da Idade Média, onde a igreja mandava em tudo, né? Em cada lugar, cada reino, falava assim, ó, aquela pessoa que eles sabiam que era contra, entendeu? Que não professava a fé deles, né? Católica, dizia assim, ó, você vai ter que ler a Bíblia, você vai ter que seguir a Cristo, né? Se você não seguir, você vai ser torturado até o fim, vamos quebrar você todo para que você realmente aceite Jesus Cristo, para que você leia a Bíblia. Se você é de outra religião, você vai ser queimado. Isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Jesus Cristo. Torturar as outras pessoas para que eles professem a fé deles. Queimar a pessoa porque ele não segue a mesma religião deles. É isso que se estruturou. É essa família tradicional que não larga a Bíblia. Depois, com o advento de Martinho Lutero, né, quando Martinho Lutero protestou, principalmente contra a indulgência, né, da Igreja Católica, que é a indulgência, os bispos, os padres, faziam as pessoas comprarem objetos, né, como se fosse sagrado, que aquilo seria a salvação da vida deles, que eles iriam para o céu. Martinho Lutero criticou isso, foi perseguido, e a partir desse protesto, que é o protestantismo, se criou, né, a igreja evangélica, foi disseminando isso. Ele não tinha intenção de criar, mas foi criando e foi tomando força. E aí seguiu a Bíblia. Mas muitas dessas igrejas evangélicas, né, com qual Martinho Lutero lutou contra as indulgências, fazem indulgência hoje nessas igrejas. Cobram indulgências. É família tradicional que tem a Bíblia. Não aceita outra religião. Não aceita, né, os muçulmanos. Confundem, entendeu? Judaísmo, entendeu? Com cristianismo. O judaísmo não lê a Bíblia. É o Torá. Os muçulmanos são o Alcorão. Persegue outras religiões, deixa os caras professarem a fé deles, Umbanda, Candomblé, professe a fé deles, faça o bem, que faça o bem. Claro que a gente tem que combater o mal, mas não dessa forma, criticando, que eles mesmos se destruam, aqueles que querem praticar o mal, entendeu? Que não pratica, não vai praticar, entendeu? Né? Mas pelo amor, não por você ir lá queimar, matar. Você é de outra religião? Pode sim. Por que não pode? Tantas religiões no mundo aí que falam de Deus, todo mundo deve levar Deus ao mesmo caminho. Mas não. É a Bíblia numa mão, chicote na outra. Impede tudo. Família tradicional. Família que não quer que o trabalhador cresça. Entendeu? Família tradicional da Argentina, que voltou para as pessoas trabalharem 12 horas. Que tirou o direito dos trabalhadores.
Esses eles aplaudem, mas aqueles que querem dar, entendeu? Né? Um gás gratuito para o pai que está desempregado, não tem condição de pagar R$ 110 por um gás, por que não pode ter? Que se eles ganham tudo, o próprio governo dá o salário deles, e esses deputados e senadores trabalham 3 vezes na semana. Não querem que o trabalhador tenha descanso maior, não querem que a mulher desempregada, que a mãe solteira tenha o dinheiro, né, do seu Bolsa Família para poder comprar alimento para a família. Por que não querem? Porque a Bíblia numa das mãos, chicote na outra e a pessoa submissa. Essa é a família tradicional, que se arrasta desde o processo colonial. Vieram para cá e colocaram a cultura deles para os índios. Vocês têm que ler a Bíblia, porque a Bíblia é o caminho de Deus. E tiraram, quase que arrasaram os indígenas brasileiros. Acabaram com a sua cultura, entendeu? Né? E a cultura brasileira é carnaval. Né? É Bumba Meu Boi lá no norte. Não. A família tradicional não pode ter carnaval. Não pode ter carnaval, não pode ter Bumba Meu Boi. Né? Garantido e caprichoso. Isso é coisa do diabo. Coisa do diabo é eles matarem as pessoas, escravizarem, darem chicotadas nas pessoas. Né? Falar que matar na fogueira porque a pessoa não segue a religião deles. É isso que é diabo. O diabo é o que Netanyahu lá, o judeu sionista, está fazendo em Gaza lá, matando crianças todo dia. Acabou com todos os prédios em Gaza, contra as mulheres, contra as crianças soterradas lá naqueles escombros, e ainda continua matando. Está indo para a Cisjordânia para acabar de destruir a Cisjordânia, dando as terras palestinas para os colonos judeus. Isso que é diabo. Ele é diabo. Netanyahu é diabo. Não, o cara é Hamas. Hamas já passou. O cara continua matando. Tendas lá sendo bombardeadas, escolas sendo destruídas. Não pode entrar alimento, não pode entrar remédio. Não, porque o judeu eles confundem o judaísmo com o cristianismo. Judeus não gostam de Cristo. Os judeus é terra santa, eles são santos. Santo nada. Eles que escreveram falando que eles eram santos. Eles que escreveram falando que Deus deu para ele aquela terra. Mentira. Deus não deu terra nenhuma para ninguém. Deus não deu terra para judeus. Entendeu? A terra é de todo mundo. E todo mundo tem que ter um representante. Toda religião já ouviu isso? Porque ele não consegue falar de Deus diretamente. Isso que é diabo, não é a pessoa que quer realmente trabalhar, ter uma qualidade de vida, um descanso de vida. Aí vem um presidente que dá tudo para o trabalhador, ele se sente ofendido. O cara é bandido, o cara está dando tudo para o trabalhador. As empregadas estão indo para Disney, que festa danada. Eles ficam incomodados com isso. Família tradicional. Eu não vou votar em ninguém de família tradicional. Eu não vou votar em religião nenhuma. Eu não vou votar em igreja nenhuma. Eu não vou votar em pessoas que se dizem evangélicos, né? E vão, né, criar igrejas para poder lavar o dinheiro do tráfico. Não vou lavar o dinheiro dos bandidos que estão envolvidos com fintech, com bancos de internet. Os poderosos que estão escondidos, mas estão agora sendo descobertos junto com o Banco Mais. Por isso que tem tanta gente envolvida, tanto político envolvido, que eles querem acabar, querem abafar isso. É aí que está a cerne de tudo. Está aí a nossa chance, entendeu, de passar o Brasil a limpo. Né? Olha o presidente da Alerj envolvido até o pescoço com tráfico. Olha o Cláudio Castro envolvido com isso. Por isso que essa bandidagem toda aqui no Rio de Janeiro. Vende a alma. Lembra do poder, que eles querem poder para poder arrecadar mais, ter dinheiro? É isso, é o poder. Eles querem poder acima de tudo, não quer, para poder realmente ter o poder de dominar o Rio de Janeiro. Tá nem aí se os caras vão traficar, vão fazer os jovens virarem bandidos, criarem monstros, serem cada vez mais jogados para as drogas.
para violência portando uma arma, um moleque com 12 anos portando uma arma. Não dão educação por causa disso, combateram o Brizola por causa disso. Porque Brizola ia dar educação, fazer com que o povo tivesse a sua própria consciência, seu senso crítico. Combateram o Brizola, não deixaram ele chegar ao poder. A Globo foi a primeira, falando um montão de mentiras sobre o Brizola. Família tradicional, empresa de família tradicional. Aí fica você, sem saber o que é, ouvindo a voz dele na televisão, no jornal, na internet. Entendeu? Não vou votar em ninguém que de direita, eu não vou votar. É a direita, é a família tradicional que quer que você também tenha uma arma. Eles têm arma para matar a namorada quando a namorada não quer mais nada com eles. Matar a mulher quando a mulher quer o divórcio, porque ele é um cara ruim, né? Eles têm arma que quer que você tenha também. Família tradicional, aquele cara lá em Minas que matou o gari porque ele queria passar e o pessoal lá da limpeza pública estava carregando lá o caminhão e não podia tirar na hora. O cara foi lá e matou o gari por causa disso. Família tradicional. Gente, agradeço muito vocês, está muito prolongado o vídeo. Mas é isso daí. Pensem bem no que eu estou falando para vocês. Vão dar voz às pessoas que estão lutando pela gente, os partidos que estão lutando pela gente. Vocês podem ver na internet quem está do nosso lado. Quem está do nosso lado. Pode ser pessoal, pode ser todo mundo que esteja lá realmente dando a cara para poder fazer com que o Brasil seja realmente de todos. Tá bom? Os matadores da menina lá que foi morta lá junto com o seu motorista, da vereadora, foram julgados e condenados. Né? Marielle. Salve, Marielle. Por isso que eles perseguem Renato Freitas lá no Paraná, um negro de black, advogado, deputado estadual, vai vir como deputado federal, vai ganhar. Mas eles perseguem lá no Paraná, entendeu? Mas estamos aí, fique com Deus, grande abraço para todo mundo.